Os índices de distúrbios mentais, como a síndrome de burnout, o transtorno de ansiedade e da depressão, nunca estiveram tão altos no mundo todo. Novos distúrbios mentais têm aparecido como a infotoxicação, que é a intoxicação da nossa mente pelo excesso de informação. Nunca estivemos fazendo tantas coisas e pensando em tantas coisas e mesmo assim nos sentindo tão insuficientes e tão ausentes como agora. Se isso te soa familiar, fica comigo aqui nesse vídeo que eu vou te contar um pouquinho mais sobre o movimento Slow Living e como ele veio para desacelerar a nossa vida, trazendo menos quantidade de coisas e mais qualidade para a nossa vida. Então, vem comigo nesse vídeo. Olá, bem-vindos ao Green Feelings. Eu sou Marina Zanella, criadora deste canal que tem como objetivo promover a sustentabilidade e o bem-estar através da conscientização ambiental. Hoje aqui nesse vídeo a gente vai falar sobre o movimento Slow Living e eu vou te contar aqui o que é o movimento Slow Living, como que eu conheci esse movimento e maneiras de aplicar essas práticas do Slow Living na sua vida. Então, primeiramente eu queria te pedir, dá aquele like. Se você não é inscrito, se inscreva no canal que isso ajuda muito e compartilhe esse vídeo com quem que você acha que vai aproveitar muito dessas dicas. Vamos aí promover sustentabilidade e bem-estar, tá bom? Então, bora pro vídeo. O Slow Living, ele surgiu na Itália em 1980 através do movimento Slow Food, que é o oposto do Fast Food, que é um movimento que a gente já conhece aí muito bem, né? Ele foi liderado pelo Carlo Petrini em resposta ao crescimento do fast food em Roma. E ele defendia, né, a alimentação regional e a qualidade dos alimentos. Outro também ponto muito importante no marco da história do Slow Living é a publicação do livro In Praise of Slowness, que é o louvor pela lentidão, do escritor Carl Ornery, que veio para estimular e trazer esse conceito de desaceleração da vida. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link da Amazon onde você encontra esse livro. Eu acho que ele só tem em inglês. E também um outro link que é do canal do YouTube, do TED Talks, que é desse escritor dando uma palestra sobre Slow Living, para se caso você quiser mais material sobre esse tema, tá bom? Mas então, o Slow Living, ele é então fazer tudo devagar? Não, não é sobre isso, não é ter que fazer as coisas devagar. O Slow Living, ele não veio para defender a lentidão, mas ele veio para contrapor a cultura da aceleração. Esse vício que a gente tem, e é claro, também a imposição da sociedade, essa imposição externa da sociedade, em a gente ter que fazer tudo muito rápido e muito mais coisas em menos tempo, que está acabando com a nossa saúde e também está tirando a nossa qualidade de vida. O Slow Living, ele se baseia em fatores muito importantes e muito conceituais, como o tempo e a atenção plena, o ser ao invés de ter e a qualidade ao invés da quantidade. Então, o Slow Living, ele veio para trazer essa reconexão com o nosso eu, que a sociedade, todos nós, perdemos aí já faz uns bons anos. Eu tive a minha infância lá pelos anos 90 e eu me lembro muito bem de conseguir desfrutar dos momentos e de ter uma percepção que o dia durava mais. E isso muito mais do que eu tenho hoje na minha vida atual. As pessoas que estão tendo na infância aí, não sei, pelo ano 2010 talvez, são pessoas que acho que não vão ter mais, a partir do ano 2010, eu acho que são pessoas que não vão ter mais essa sensação, que a gente teve na nossa infância, e que talvez os nossos pais também tiveram na vida adulta dele, de aproveitar um pouco mais, o tempo, de sentir que o tempo estava durando mais, se essas pessoas já estão inseridas nessa cultura da aceleração. E muito frequentemente, às vezes me perguntam, o que você fez 2 dias atrás? Ou, aquele dia. Eu tenho que realmente parar para pensar e
bem fundo, assim, pensando, tentando entender qual era o dia. Ah, era quarta, era quinta, né? Da mesma semana. E a gente não lembra de tão grande a lista de tarefas, então às vezes no piloto automático a gente fica, né, para poder cumprir tudo aquilo, e realmente é difícil para o cérebro conseguir assimilar tanta informação. Hoje a gente tenta preencher tantas lacunas da nossa vida, né, para poder atingir padrões estabelecidos pela sociedade, que a gente não sabe mais o que a gente quer ou quem somos. A gente perdeu a conexão com o nosso eu, e também a gente não sabe mais aquilo que nos faz feliz. Estamos cada vez mais priorizando o outro, o que o outro pensa, e a gente não está se priorizando aquilo que a gente quer. E as pessoas que estão levando a vida, né, que levam a vida um pouco mais devagar, que não vão naquele ritmo, né, que a sociedade exige da aceleração, elas são muitas vezes ridicularizadas, né? Eu já ouvi muitas vezes, né, pessoas comentarem ao meu redor como frases do tipo: Ai, eu não tenho paciência com gente lerda. Ai, gente lerda me irrita. E essas são frases que dizem muito mais da pessoa que está fazendo esse comentário, esse julgamento, do que a pessoa que ela é alvo do julgamento. E hoje a gente está dentro dessa pressão, né? Através dessa pressão exercida pela sociedade, nunca esteve tão alta os distúrbios mentais relacionados com o estresse e a fadiga mental como a gente tem visto hoje. Bom, agora eu já falei mais ou menos, eu já expliquei o que é o slow living, e agora eu vou falar para vocês como eu conheci o slow living. Eu conheci o movimento do slow living muito recentemente, em 2024. Assim como a maioria das pessoas, eu também estou inserida nessa cultura da aceleração, onde você nunca é o suficiente, onde você sempre tem que fazer mais coisas. E você sempre tem que ter mais qualificação, você sempre tem que ter mais atividades extracurriculares, mais dinheiro, mais viagens, mais amigos. E nossa, já dá até uma palpitação aqui só de fazer essa lista, mas vamos lá. E ano passado, aqui no Canadá, onde eu moro atualmente, eu comecei a sentir sintomas que eu nunca tinha sentido antes, né? Como de repente eu tava falando com amigos e eu esquecia o que eu ia dizer no meio da conversa. Em entrevistas de trabalho também eu esquecia, tinha estudado bem e simplesmente apagava. Eu não lembrava, não conseguia continuar. E depois de reuniões de trabalho, eu tinha um esgotamento mental muito forte, que eu nunca tinha sentido isso antes. Eu tinha muita falta de concentração e eu vi que aquilo estava afetando o meu bem-estar, estava afetando a minha produtividade e fazendo com que eu duvidasse da minha capacidade, né? Me sentindo menos, me sentindo que eu não ia conseguir. Mas era apenas o meu corpo dizendo que algo estava muito errado, né? Que a minha... que o jeito como eu estava levando a minha vida estava de um jeito muito destrutivo e que eu precisava fazer alguma coisa para arrumar tudo isso. E quem já imigrou para um outro país vai me entender muito bem, né? Quando você imigra para um outro país, é muita informação que vem. Você começa uma vida totalmente do zero, você tem que aprender uma nova língua, você tem que se inserir numa nova cultura, aprender sobre aquela cultura, você tem que fazer todos os seus documentos de novo, você tem que montar sua carreira profissional também, muitas vezes do zero. Então, tudo isso, e se você não sabe manejar com esse excesso de informação, desse excesso de pressão, né, de rapidez, né, a gente diz aqui que em 30 anos, o que você fez em 30 anos, você tem que fazer às vezes em 2. Então, imagina a tamanha pressão e a tamanho excesso de informação chegando até você. Isso realmente acaba levando se você não sabe lidar com isso, acaba realmente te levando a um esgotamento mental. E foi mais ou menos o que aconteceu comigo. E eu comecei, antes de saber o que estava acontecendo, eu comecei a procurar por ajuda, né? Então eu fiz terapias, fiz alguns tratamentos, também comecei a pesquisar na internet, vídeos, para ver se outras pessoas também estavam sentindo a mesma coisa que eu.
E eu achei sobre... foi aí, então, que eu achei sobre o Slow Living. E eu percebi que o que eu mais precisava na minha vida era desacelerar. Então, foi aí que eu comecei e eu fiz o quê? Eu peguei algumas práticas do Slow Living e eu fiz uma lista de um mês de detox. E eu me comprometi comigo mesma a cumprir essas tarefas por um mês. E isso acabou me ajudando muito. Agora eu vou te falar maneiras de implementar o Slow Living na sua vida. E a primeira dica é parar de acelerar aquilo que já está acelerado. O que eu quero dizer com isso? É o seguinte, sabe aquelas ferramentas de aumento de velocidade de vídeos, de áudio, que aumenta para 2 vezes, 3 vezes velocidade do Creu? Então, para com isso. Isso não é saudável. Isso é para ser uma exceção e não é para ser uma regra, tá? Então, não é normal, não pare para pensar que não é normal você não ter paciência de escutar um áudio de 1 ou 2 minutos numa velocidade normal. Isso não é normal. Isso é o nosso cérebro e a cultura da aceleração e fazendo com que a gente esteja sentindo que a gente está perdendo tempo, a gente tem que fazer mais rápido, ou fazer ouvindo e fazendo 1000 outras coisas. Não. Vamos parar e priorizar a nossa saúde mental. Aí você para e fala assim: ai, mas a minha amiga manda 20 áudios de 7 minutos e eu não tenho tempo para isso. eu vou achar bem justo, realmente, 20 áudios de 7 minutos. Eu acho muito difícil você encontrar uma pessoa que tenha essa disponibilidade hoje em dia. Mas assim, você vai priorizar, então, acelerar esses áudios, ouvir os 20 áudios de 7 minutos da sua amiga e acabar prejudicando a sua saúde mental? Você vai parar de se priorizar e priorizar esses áudios e afetando a sua saúde? Eu não faria isso. Então, o que a gente pode implementar, minha dica, meu conselho aqui para trazer mais saúde mental e aplicar o Slow Living é não acelerar nesses casos e você pedir para sua amiga e falar assim: olha, eu não tenho condição de ouvir esse áudio de 7 minutos, você tem como me resumir a 2 minutos? Ou melhor, se tem muita coisa acontecendo, marca um telefonema à noite, marca um almoço, um jantar onde vocês podem se encontrar, que não haja interferência de celulares e de outras coisas, que a atenção seja plena uma na outra para vocês contarem, se divertirem e darem risada. Tenho certeza que isso vai trazer muito mais benefícios para a sua saúde mental, não é? E aqui a segunda dica é fazer mais monotasking do que multitasking. O que eu quero também dizer com isso? A gente estamos com o vício de fazer multitarefas, fazer várias tarefas ao mesmo tempo. Então, você está ali com várias telas, você está assistindo uma coisa, você está preenchendo uma planilha, você está ouvindo o jornal, você está mandando mensagem de celular, você está enchendo a sua garrafinha de água, escovando os dentes, falando com uma outra pessoa. Então, assim, a gente tá... E, de novo, multitasking é para ser uma exceção e não é para ser uma regra, porque... E eu tenho realmente que me policiar muito com isso, porque a gente tem a sensação de ganhar tempo. Eu vou aproveitar o tempo. Já que eu estou fazendo isso, já vou fazendo isso aqui, já vou... Tem horas que a gente precisa dar uma acelerada, porque a gente está atrasado, porque é necessário, mas aquilo não pode parar, não pode ser uma regra para todas as atividades que você vai fazer no dia. E aqui também eu vou incluir coisas como sair de grupos de WhatsApp que você não responde, que já não tem mais o menor interesse para você, você já não tem mais aquela discussão, sabe? Então sai desses grupos, faz uma limpa, desativa todas as notificações de aplicativos, assim, que você não precisa daquelas notificações. São aplicativos que vão te mandar coisas de compra, coisas... E você só precisa daquele aplicativo para você entrar e fazer alguma coisa. Você não precisa que ele fique te lembrando de algumas coisas. Então você desativa essas notificações que não são essenciais. E também tirar todos os aplicativos que você já não usa mais de uns 6 meses, você acaba também fazendo uma limpa no seu celular e tirando esses aplicativos porque não precisa. Agora a gente vai para a dica de número 3,
que é organize as suas tarefas. Gente, entenda, não dá para fazer tudo. Eu sei, dói, mas aceita que dói menos, tá? A gente sempre tenta aprender, isso também é complicado para mim, porque é uma parte que me pega bastante, mas a gente sempre aprende mais pela dor do que pelo amor, né? Infelizmente. Mas então, como eu aprendi isso? Através de uma ferramenta de produtividade, né? Que eu faço assim, eu gosto de começar toda a minha segunda-feira organizando as tarefas que eu tenho para fazer. Então, tanto profissionais como pessoais. Então, eu tenho um planner, ou você pode ter uma agenda, alguma coisa assim, um calendário, também gosto de ter um calendário na minha parede, onde eu vou colocando todos os meus compromissos, reuniões, médico, o que eu tiver de horário marcado lá, que eu me comprometi a estar naquele local, eu já espalho pelos meus dias da semana, e todas as tarefas que eu sei que eu tenho que cumprir naquela semana, eu vou espalhando pelos dias e deixando factível, deixando de um modo que eu vou conseguir concluir as tarefas e ter tempo certo para começar e acabar o meu dia, né? Deixando um espaço também para um tempo que não é para fazer tarefas, né? Que é um tempo de lazer. Então, isso funciona muito para mim e tudo que não dá para encaixar nisso, não dá para encaixar na semana. Você joga para a próxima semana e tem que se conformar assim. Até para mensagens de celular, eu tenho para responder as mensagens, para ver as mensagens do celular que me mandam, eu também coloco um tempo ali, né? Olhar as mensagens e responder as mensagens, 15 minutos para responder as mensagens. E aí eu uso, porque se eu for ficar, cada vez que mandam uma mensagem para mim, eu for ficar respondendo, eu não faço mais nada do meu dia, né? E isso sem falar que quando você vai lá, olha a notificação, aquilo te traz um input de informação, né? Te desfoca e aí você vai abrir, vai responder. E aí até você voltar para o foco do que você estava fazendo, vai demorar muito mais tempo para você recobrar esse foco. E outra coisa, tire pensamentos, tire coisas que estão pesando na sua cabeça, preocupações que não precisam estar na sua cabeça. Como que, em vez de você ficar lembrando de uma coisa que você tem que fazer de 10 em 10 minutos, usa um celular, um alarme do celular para você colocar, tenho que fazer tal coisa, tal horário. Ou um post-it, ou alguma coisa que você vai lembrar. Eu gosto muito de fazer isso com o celular, porque eu fico tranquila, já seto lá o celular para a hora que eu preciso lembrar daquela coisa e eu sei que ele vai me avisar. E pronto, já está feito, eu não preciso mais me preocupar com aquilo, porque eu sei que o celular vai me avisar na hora que precisa ser feita. Então isso é muito bom. E o slow living, ele não é sobre fazer menos, mas é ser muito mais produtivo também, como vocês podem ver. Porque você acha que você é produtivo aí nesse estresse, nesse esgotamento mental, você acha que você está sendo realmente produtivo? Porque uma hora isso vai declinar legal, você não vai conseguir mais ser produtivo nesse estresse, nessa aceleração. E você precisa encaixar coisas, e é essencial também, que nem eu estava falando, precisa ter um horário para começar, um horário para acabar, e você incluir também coisas que sejam, que te tragam bem-estar, que isso vem de encontro para nossa próxima dica. Agora, quarta dica, inclua na sua rotina semanal tempo para você. Isso mesmo, para você, não é para o vizinho, não é para o seu amigo, não é para o seu chefe, não é para sua sogra, é para você. Esse tempo que seria o quê? Né? Seria hobbies, né? Tempo que você vai passar ali, que você vai fazer uma atividade em que você sinta prazer, onde você esteja conectada com aquela atividade, não esteja fazendo nada mais além do que essa atividade e que te traga prazer naquele momento presente. Então pode ser, vai para a piscina do seu prédio, nadar, ou pode ser no clube, ler um livro, fazer crochê, praticar um esporte, uma luta, montar quebra-cabeça, coisas que você esteja com você mesmo e que te esteja aliviando aquele estresse, tá? Então isso é muito importante. E outra coisa que eu vou te falar, inclua também nesse seu tempo pessoal um momento também para praticar o ócio consciente, para não fazer nada, e isso é maravilhoso. E eu não tô falando aqui para você ficar grande tempo
sem fazer nada. Isso é uma parte, nem que sejam 15 minutos. Você tem que ensinar seu cérebro de novo a saber que fazer um ócio consciente é uma coisa boa para a sua saúde, para você reensinar o seu cérebro a desacelerar, porque hoje em dia, quando a gente começa a ficar ocioso, a gente não tem, ou a gente tá tão cansado que a gente se permite alguns minutos, a gente é muito duro com a gente, né? A gente fica pensando assim, nossa, eu não tô fazendo nada, eu não tô sendo produtivo, eu não fui produtivo o suficiente, então isso é ruim para mim, eu vou ser um fracassado e coisas ruins vão acontecer, e aí gera ansiedade. Então a gente tem que parar, né, estipular o nosso cérebro a parar de pensar dessa forma, né, como se fosse errado. Esse momento que a gente tem desfrutando do presente momento, nos reconectando, não é errado, né? Não é errado. A gente precisa desse momento para a gente aliviar o estresse, para os nossos pensamentos se filtrarem. Então, inclua no seu tempo, nem que seja uma boa meditação, 15 minutos, vai para a janela, pega uma xícara de café, de chá, vai para a janela e fica lá reparando o céu, reparando as nuvens, reparando as árvores, a rua e se conectando ali, passando, 15 minutos, dando para você aqueles 15 minutos para relaxar, para não pensar nem em passado e nem presente, nem em futuro, só estar no presente, tá bom? Então é isso nessa quarta dica. E para finalizar esse vídeo, eu queria comentar sobre um filme que eu gosto muito, que tem muito a ver com essa temática, que é o filme Clique, com Adam Sandler, de 2006, esse filme que nada mais retrata, né, do que o personagem do Adam Sandler tentando, através da aceleração da vida, resolver todos os problemas dele. Então o personagem dele, ele tá estressado, né, porque ele quer prosperar na carreira, ele quer ter mais dinheiro, mas ao mesmo tempo ele tem que dividir isso com as obrigações com a família. E ele é presenteado com um controle remoto que tem o poder de acelerar a vida dele, né, de controlar a velocidade da vida dele e das pessoas ao entorno. E no final ele descobre que acelerar a vida não é a melhor opção. Então, quem não viu esse filme, eu recomendo muito ver, porque ele tem uma forte contextualização do slow living. E ele tem, apesar de ser uma pura comédia, ele tem ele traz um ensinamento muito essencial da vida, que é o que realmente te faz feliz. O que você está fazendo hoje está mesmo contribuindo para a sua felicidade? Então fica aqui essa reflexão e eu também vou ficando por aqui. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até o final. Não esquece de dar o seu like, de se inscrever. Se você não é inscrito, se inscreva nesse canal, tá? Compartilhe esse vídeo, essa super dica com as pessoas que você ama. E também me segue lá no Instagram, no @green.feelingsbr para mais dicas. Então é isso, gente. Muito obrigada. Um beijo para vocês e tchau, tchau.